Mas é muito legal você falando do seu tempo de experiência. Você tem 42 anos, a impressora matricial. Eu me projetei da mesma forma, porque a gente, cara, a gente meio que viveu o mesmo contexto, né? Linha temporal de alguma forma muito próxima ali, né? Conhecendo softwares, a virada de mercado, por exemplo, você falou que em 2008 você teve essa virada, a minha foi em 2007, então a gente tem muita coisa que se Olha aí. aproxima, nessa visão temporal. Mas eu gostaria de aproveitar esse seu tempo de experiência, né? E você falou praticamente de uma jornada de mudança do design, né? E o seu design, de certa forma. Mas eu gostaria que você trouxesse aqui para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, o que que você viu de mudança fundamental no design brasileiro nos últimos anos, que você está ali inserido no dia a dia? Cara, a gente compete hoje de forma. O cachorro tá pegando aí ou não? Muito baixo, fique tranquilo. Tá, eu tô com o CRISPR, eu acho que deve. É. Como dá pra editar? Tá bom. As mudanças do design do Brasil. Isso. É, cara, eu sinto que a gente, desde a minha linha temporal, a gente profissionalizou de forma gigantesca, cara. Porque eu lembro, de discussões na época da ADG, da Associação dos Designers Gráficos, era a valorização da profissão. Eu lembro de um livro do Gustavo Piqueira, que é um ídolo para mim até hoje, o Gustavo Piqueira, que era da Casa Rex, né? Ele tinha um livro que se chamava Morte aos Papagaios. E eu lembro que eu li ele e, cara, era uma sátira, era um tapa na cara de nós designers fantástico. E ele usava umas metáforas das aquelas gráficas digitais com bazucas de cartões de visita. E o designer, as discussões, inclusive na associação, era essas, nossa, ninguém valoriza a nossa profissão. E, cara, hoje a gente está num nível muito, assim, alto de competir com grandes consultorias globais, inclusive ser melhores do que elas. Tenho várias experiências com clientes grandes e que já trabalharam com empresas globais e se frustraram também. E o que que eu vejo, cara, até para citar uma história que me contou foi o Hugo Kovadlov. Ele foi diretor de criação do GAD Design em São Paulo durante muito tempo. Ele é do mais antigo, chegou a trabalhar com o Volner. E ele conta uma história que... Você lembra da Varig, de aviação? Sim. Ele conta que teve uma época que a Varig abriu uma concorrência para identidade visual e o estúdio do Volner chegou lá com tabelas Pantone para falar da cor do azul. E a Landau chegou com um report de negócios sobre o futuro da aviação. Isso há, sei lá, 40, 30, mas Tipo uns essa 50 diferença anos por aí. Ah, do designer tá muito focado na arte, no artesanal, no visual, e o outro designer chegar com um plano de futuro da aviação, de negócios, mostra o salto que hoje a gente conseguiu dar, né? De que é de sair. Hoje a gente tem todos os estúdios de design têm estratégia, todos os estúdios de design trabalham com essa perspectiva de negócios, né? Eu acho que isso a gente tá muito vital. Se eu for falar a nível mais, eu acho que tem duas coisas. Um, eu acho que o mundo ficou mais careta de forma geral. E a gente até pode, e aí vocês podem, aí eu já posso me entrar em polêmicas aí com a sua audiência, e eu vou adorar ouvir de vocês e de ti, Rodrigo, que existia uma certa dicotomia, do meu ponto de vista, né, do designer que é da nossa geração, que vinha, sei lá, de uma área mais de comunicação, branding e publicidade, ou vinha de arquitetura, né, na formação. E o que que a gente tem visto com a galera de UX, mas recortando para UI, né, para ser mais específico nas discussões, de que são galeras que vêm com origens muito distintas, né? O exemplo que eu citei antes do botão, né? Eu vejo que a galera que vem de UI, e aí me corrija a qualquer momento, por favor, ele tem uma visão mais quase como de engenheiro,
de software, de sistemas, de processo. Ele vai dizer que numa interface a gente vai ter que priorizar o mínimo de fricção possível, o máximo de usabilidade, né? E sim, faz total sentido. E ele vai ter métricas para jogar na nossa cara. Eu troquei aqui o raio do botão, a cor e aumentou a taxa de conversão. Isso aqui é dado. E aí do outro lado tem o designer gráfico, que vai dizer, olha só, se a gente for pensar em usabilidade no 100% da palavra, a gente vai querer então que no app ele use a mesma estética do sistema operacional, que é o que o cara está mais familiarizado. Ele vai saber exatamente o comportamento de toda a interface. Só que eu sou uma marca. Quando eu estiver aqui dentro do iFood, eu quero que o cara saiba, cara, eu estou no iFood. E isso acontece. Se a gente está no Spotify, a gente sabe que a gente está no Spotify. Por quê? Tem uma série de detalhes ali de design. A fonte pode ser ou não um desses. Mas eu tenho tido muitas conversas e discussões e eu vejo uma necessidade muito grande de unir essa galera, da gente conversar, interagir, trocar. Quando a gente faz projetos de fonte sob medida, a gente faz uma dinâmica de 2 horas com todo mundo, traz todo mundo para a mesa, todo mundo precisa ser todo mundo precisa, perdão de novo, todo mundo precisa ser incluído, precisa ser realmente ouvido, porque a pior coisa é fazer sei lá, a galera de marketing vai liderar um projeto de fonte, depois a galera de produto vai implementar e vai dizer, cara, mas essa entrelinha aqui não funciona. Aqui está quebrando os caracteres. A gente tem uma necessidade muito específica ali. Então a gente precisa conversar, entender esses escopos. Mas eu vejo, voltando para o início da pergunta, né, o que que mudou? Eu vejo que com essa certa padronização do design, se a gente for olhar do ponto de vista de eficiência, né, a gente vai todo mundo seguir benchmarks, as melhores práticas, e, cara, tudo vai ficar igual. E talvez existam casos em que a gente queira, que a gente quer que seja igual. Aqui a gente quer que a jornada do usuário seja o menor clique possível. Embora eu já tive visto outras pesquisas que mostram que o usuário pode até dar mais cliques desde que a experiência for, esqueci a palavra. Não é o clique que é a grande É, medida, não, né? exatamente. É, não, isso é um Então, mito. É um mito, totalmente é um mito. Fato. então eu vejo que a gente está vivendo uma época de maior expressividade. A gente vê aí o maximalismo, né, que é para dar falar de termos aí que estão na moda, mas que sempre tiveram lá desde o dadaísmo, mas uma necessidade, eu posso até linkar com o David Carson. O David Carson falava, cara, don't mistake legibility for communication, né? Não misture legibilidade com comunicação. Eu posso fazer aqui um cartaz em Arial centralizado e colocar num poste na rua. Só porque é legível não quer dizer que vai ser lido. Agora, se eu pegar uma fonte maluca e colocar do lado, as pessoas. Existem mais chances das pessoas pararem para olhar aquela maluca. E aí a gente pode até falar de quanto que a estranheza na tipografia é necessária para chamar atenção e a familiaridade para gerar legibilidade que está baseada na convenção. Então a gente sempre está quase que numa gangorra entre dois extremos, né? Se a gente quer ser visto, a gente precisa fugir da convenção e aquilo o nosso cérebro vai olhar, cara, esse G tá estranho, mas a gente consegue ler, porque a gente não lê letra por letra, né? A gente forma a shape da palavra, então a gente consegue, mas aquilo que o cérebro fez, cara, isso aqui tá estranho, é a mesma coisa que vai fazer ele dizer gostei. Gostei por quê? Ah, é diferente. E para a tipografia corporativa, a gente precisa do diferente, a gente precisa chamar atenção, a gente precisa, sei lá, o banco lá vai escrever agro, né? Enfim, lembrei agora porque tem um G, o G do Banco do Brasil é bem proprietário. Tá pronto, tá escrito, tá feita a associação da marca com a tipografia. Só que para o app, em menus e tamanhos pequenos, a gente precisa de um G convencional. E as pessoas nem sabem que troca o G, mas troca. Tem a versão de textos e a de títulos. Porque são
objetivos diferentes, né? Eu quero chamar atenção em tamanhos grandes e quero facilitar a leitura em tamanhos pequenos. E, e eu acho que muita gente vem ainda com aquela coisa, cara, eu quero que seja robô. Eu quero que seja. E aí a gente vai tentar argumentar da necessidade. A gente tem até pesquisas, né? Se a gente for pegar a forma que a Interbrand faz aquela valorização de marcas, valuation das marcas mais valiosas, né? Eles citam lá dois aspectos que são bem bacanas para nós, que é um é a distinção. A marca precisa ter assets que sejam distintivos, pode ser a cor, pode ser a tipografia, pode ser um mascote, pode ser o que for, mas ela tem que ter coisas que sejam diferentes e que sejam diferentes da concorrência copiar, e ela precisa de consistência, ser usada de forma coerente no feed das redes sociais, numa aplicação ao vivo dentro de um varejo, ou não importa onde eu esteja, eu vejo aquilo. E a tipografia corporativa consegue fazer isso. Se a gente tem uma fonte que é diferente, o concorrente não pode copiar a fonte, se for proprietária. E se simplesmente o cliente usar a mesma fonte, tá lá, tipo, iFood títulos, iFood textos. Ah, se ele simplesmente fizer isso, ele vai ter consistência. Então, olha só, a gente já dá dois checks ali em atributos que fazem uma marca valer mais. Faz valer mais porque facilita o reconhecimento, né, pela identidade. Nossa, muito bom. Eu adorei o que você trouxe e eu concordo com você. Você até comentou, né? Me ajude se eu falar alguma coisa aqui, mas eu concordo sobre a desfragmentação do design. A gente até comentou disso num podcast, né? E essa desfragmentação levou, sim, um grupo de pessoas que estão dentro do cenário de design a se tornarem mais aritméticas, né, mais quadradas num sentido, né, visual aqui para ilustrar. E perdeu talvez esse tom da crítica visual, do apuro, né, da acurácia visual, como a gente chama, né? Então, eu acho que a gente tem um gap que isso, e aí, se a gente fala o que causou isso, também abre para uma outra conversa. Mas existe sim um gap nessa relação, eu tenho certeza. Tanto que agora, Hag, a gente nota um mercado ainda não pedindo, mas carente dessa, sabe, de não enxergar essa fragmentação e começar a enxergar um design mais total, né, que caminha para um espectro visual, mas que não deixa de entregar o cartesiano, né? A discussão ainda de linhas, de números e etc. Então, vamos ver os movimentos em cima disso. Então, eu acho que a sua provocação é muito legal, porque ela casa exatamente com o que eu penso, que de alguma forma a gente discute aqui no canal muitas vezes, né? Então, é legal porque você trouxe a sua perspectiva do lado do outro design, né? Longe daquele que está o UX Sim, e UI de certa forma, né? sim, E exato, cara. E, diga, por não, favor. pode falar. Não, é você que fala. Não, não. Aqueles que ficam jogando um pro outro. Não, Não, é não, mas era você, isso, não. já. Não, não, mas era só isso, acho que era mais do mesmo. Eu vejo que a gente tem como se aliar. Da mesma forma, tem uma discussão grande entre branding e performance, né? O quanto que a gente quer construir marca e pensar a longo prazo e o quanto a gente quer converter logo um resultado e ao mesmo tempo se a gente só pensa num, a gente está em detrimento do mercado, porque, sei lá, vou fazer uma super promoção, vou vender mais agora e eu estraguei a minha reputação. Ou se a gente só pensa em marca também, a gente também deixa muito. É uma oportunidade. É não aproveitar tudo isso que veio de novo. Acho que isso que é bacana. Surgiu, Exatamente. tudo isso é novo. Isso é muito novo e como qualquer tecnologia, não tecnologia, mas conhecimento, prática nova, ela custa para a gente saber usar isso. E no início a gente abusa disso. Eu lembro, olha que curioso, quando veio a fotocomposição trazendo para tipografia, que não eram mais blocos de metal, fotocomposição, a galera de uma hora para outra pôde fazer o espacejamento bem apertadinho porque era filme de fotografia. E aí pega vários anúncios antigos e a gente vê, cara, olha ali, por que que eles fizeram isso? Porque dava para fazer. E o Rodrigo agora vai lembrar dos ícones da web primitiva, que era, sei lá, uns arrobas animados girando e os sites em flash com uma animação.
que levava 1 minuto para abrir o site. Se a gente for explicar isso, a galera vai pensar, como assim? Mas sabe por que que a gente fazia? Porque dava para fazer, nunca dava para fazer antes disso. A Foi- tecnologia permitiu isso, e aí a gente abusa. Depois pensa, Exato. por que que a gente fazia isso? Para nós foi uma revolução, né? Eu lembro que eu visitei uma agência na década de 80 e as pessoas montando layout na mão, cortando com estilete para reconstruir porque é a pedido do cliente, né? Hoje a edição é completamente é em segundos, como você falou, né? Então, óbvio que para nós foi uma mudança radical, né? Imagine para as gerações anteriores que viveram isso muito mais, né, de maneira agressiva.